Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Gilmara. Hoje eu preparei essa videoaula para explicar o capítulo 10, né? Vou fazer uma breve introdução. Nós teremos 3 aulas sobre esse capítulo e posteriormente nós teremos atividades. O capítulo 10 ele tem como título Temas Contemporâneos da Sociologia e é com ele que nós vamos abrir o quarto bimestre. Nesse capítulo, nós veremos algumas discussões centrais para a sociologia contemporânea, a sociologia atual. Nele serão analisados temas relativos à indústria cultural, à ação comunicativa e à esfera pública. Também serão vistos sobre as práticas simbólicas e a revolução informacional. Iniciando aqui. O conceito de indústria cultural ele foi desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer no final do século XIX e início do século XX, né? Os estudiosos eles analisaram os impactos dos avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial e o capitalismo no mundo das artes. Mas antes desses filósofos e também sociólogos, existia o filósofo Walter Benjamin, né? Ele já havia publicado sobre a questão da arte na sociedade. Ambos atuaram em diferentes períodos, mas com uma crítica comum, que era chegar a uma teoria crítica da sociedade, numa abordagem que englobava a filosofia, a economia, a psicologia, a história e as ciências sociais, a fim de analisar os impactos que os avanços da tecnologia, da Revolução Industrial, eles provocaram dentro do mundo das artes. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer ele se refere à ideia de produção de massa comum nas fábricas e nas indústrias, que era aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, sobre o Taylorismo e o Fordismo. Para quem não lembra, o Taylorismo e o Fordismo eles eram sistemas adotados pelas fábricas para incentivar e para intensificar a produção em larga escala. No Taylorismo nós tivemos lá a separação do trabalho por tarefas, controle do tempo, o nível de produção mínimo, um nível mínimo de produção. No Fordismo nós vamos ter lá a linha de montagem, vamos ter uma padronização dos produtos e isso ele vai passar a ser adotado, essa técnica, essa ideia vai passar a ser adotada na produção artística também. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Que essas técnicas do Taylorismo e o Fordismo eles foram adotados dentro do sistema capitalista para aumentar a lucratividade. Dessa forma, música, filmes, espetáculos e outras obras são desenvolvidos sobre a lógica de produção em massa, em larga escala. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a cultura. Nesse conceito, um quadro ou uma música eles são produzidos de uma forma padronizada, mesmo que possuam cores e estilos diferentes, mas têm o mesmo padrão. Segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e a manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura ela passa a ser uma massa de manobra da população que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. Assim, dessa forma, nós podemos dizer que a indústria cultural ela é usada como um meio para manter a cultura dominante sobre a maioria sobre a massa, sobre a população. E para esses autores, a arte e a cultura elas estariam sujeitas às imposições do mercado. Assim, estando dessa forma sujeita à imposição do mercado, a obra de arte produzida ela seria transformada em mais uma mercadoria pela lógica capitalista, transformando-se em uma coisa, uma mera mercadoria. Os alemães Adorno e Horkheimer escreveram o livro A Dialética do Esclarecimento, cujo em um dos capítulos aborda a noção da indústria cultural nos anos de 1944. Nesse período, o mundo testemunhava a consolidação dos regimes totalitários, como o nazismo, Os próprios estudiosos precisavam se refugiar em outros países, porque eles iam contra esses regimes. Todo esse cenário político influenciou os intelectuais a refletir como a cultura também pode ser utilizada para legitimizar determinados interesses. Os autores eles acreditavam que a indústria cultural ela trata as pessoas como simples consumidores.
acríticos. O que seria acríticos? Pessoas não críticas, né? Que são definidos a partir dos produtos consumidos, incluindo a produção artística. Nesse sentido, a indústria cultural ela define os produtos culturais, a sua quantidade e os tipos a ser consumido. A indústria cultural é que vai definir o que nós, a massa, a população, nós vamos consumir. Ela se encontra a serviço da classe dominante. Por isso, ela é gerenciada de acordo com as suas necessidades e interesses. As necessidades e interesses da classe dominante, tá ok? Assim, é promovido um padrão no qual as manifestações culturais elas devem se adequar para fazerem sucesso. Nós temos aqui um quadro da Mona Lisa. Todos nós, independentemente de vermos qualquer uma das fotos sabemos que é a Mona Lisa. Mas nós percebemos que segue um padrão, né? Por mais que sejam imagens diferentes, mas segue um padrão. E é isso que a indústria cultural ela faz. Características da indústria cultural. Nesse cenário, a indústria cultural ela passa a ser um mecanismo de controle dos indivíduos, no cenário da arte. A sua imposição acontece de cima para baixo e tem como objetivo padronizar, homogeneizar e fortalecer os valores capitalistas de consumo perante as grandes massas. Para isso, a própria indústria ela trabalha em prol da alienação das pessoas. Através dela, é possível homogeneizar os gostos e interesses pessoais para que os produtos eles sejam consumidos sem uma reflexão a seu respeito. São características da indústria cultural: o lucro é a finalidade dela, a padronização dos gostos e interesses dos consumidores é outra característica, massificação dos produtos, produtos fáceis a serem consumidos, homogeneização dos produtos como filmes, músicas, novelas, peças, são todos semelhantes e por isso acabam fazendo muito sucesso. Nós vemos isso também constantemente nas nossas músicas, né? São muito parecidas, apesar de serem diferentes, elas seguem um padrão. A Escola de Frankfurt ela foi um espaço de debate criado por cientistas sociais, também filósofos, que buscaram debater diferentes questões da sociedade. Eles estudavam novas possibilidades que explicassem o desenvolvimento social da época, visto que eles acreditavam que a teoria marxista tradicional ela não dava conta de explicar o cenário da sociedade capitalista do século XX. Então, os pesquisadores, autores e sociólogos da Escola de Frankfurt, eles criaram a teoria crítica, que eu falei para vocês anteriormente, com base na ideologia marxista. Além de ser uma oposição ao iluminismo, a teoria crítica ela revelava o direcionamento das críticas da Escola de Frankfurt à ordem política e econômica do mundo. Na opinião de Theodor e de Marx, a máquina capitalista ela estaria apagando aos poucos a arte, deixando de ter um valor crítico e passando a ser tratada como uma mercadoria. E as relações sociais, professora? O mesmo ocorreria com as relações sociais, que sustentam a produção em massa. Trata-se de uma relação social que submete o trabalhador ao ritmo da máquina e que o aliena, reifica, ou seja, o coifica, o torna uma coisa, torna a existência dele uma coisa. Essa reificação o transforma em uma coisa, um mero produto, uma mercadoria como todas as outras. Como essa alienação não se dá apenas em seu trabalho, ela acaba por alcançar todos os aspectos de sua vida. A consequência disso é a falta de uma perspectiva crítica do trabalhador em relação à sua sociedade e à sua própria existência. A Revolução Informacional também é conhecida como Terceira Revolução, que é Terceira Revolução Industrial, que é a revolução da era digital. É o desenvolvimento tecnológico e científico em nossa sociedade, ele não está deslocado dos interesses das classes dominantes. Nesse sentido, a ciência e a tecnologia desenvolvida em nossa sociedade, ela tem por objetivo central atender às expectativas do lucro, que essa expectativa do lucro ela é gerada pelas classes sociais dominantes. A Revolução Informacional ela teria transformado a base produtiva do capitalismo de modo que o conhecimento e a informação se alcançaria como elemento central do trabalho. Ela é um pouco diferente da Revolução Industrial, por quê? Enquanto na Revolução Industrial ela se caracterizou como uma revolução da indústria e teve como foco no seu foco o trabalho realizado nas máquinas, a transformação de um produto em base no trabalho manual,
A revolução informal, ela teria como base não mais a matéria física, mas a informação e o conhecimento. Seria o quê? O predomínio do trabalho intelectual, não só no setor industrial, mas em todos os setores da economia. Para o sociólogo francês Jean Jacques, ele entende que esse tipo de produção ele não é fruto apenas das transformações tecnológicas. Não se trata de uma simples utilização da informática em atividades de informação, comunicação e gestão, mas sim de uma mudança em como os trabalhadores usam a informação. Segundo autores, ocorreu uma diferença significativa na utilização das tecnologias da informação, pois, diferentemente das tecnologias tradicionais, das TICs, das novas tecnologias de informação e comunicação, elas não substituem os trabalhadores por máquinas. Locke, ele ressalta que essas tecnologias são diferentes na medida em que demandam uma interatividade do trabalhador com a máquina, e não uma substituição do trabalhador pela máquina, tendo a invenção humana um papel central nesse processo. Assim, a utilização das tecnologias de informação teria relação com uma libertação do indivíduo de certas amarras do trabalho taylorista e fordista. Haveria ainda uma exploração do trabalho, mas de forma diferente do que anteriormente. Apesar da criação das novas qualificações profissionais, o que é ressaltado é o grau em que o trabalho ele é ou não consequência de escolha das estruturas gerenciais e em que o trabalhador pode ou não interferir. Um questionamento que nós podemos fazer é: a revolução informacional, de fato, ela liberta o trabalhador de atividades penosas e enfadonhas, ou ela não passa de um processo de intensificação do trabalho que agora também controla as formas de produção intelectual? É um questionamento que eu deixo para vocês. Deve-se levar em conta que toda transformação tecnológica ela não tem uma fundamentação neutra, ou seja, ela obedece a interesses presentes na sociedade. Nesse sentido, a produção informacional parece estar longe de liberar o trabalhador dos atuais padrões de exploração e dominação social. Deixo para vocês aqui alguns questionamentos, 3 questionamentos. Peço a vocês que reflitam sobre ele, leiam os questionamentos, reflitam e para a próxima aula, caso nós vamos ter uma aula pelo Meet, vocês possam respondê-los para mim. Continuaremos na próxima aula, obrigada e até a próxima.